Fala pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Eu Programando. É uma satisfação recebê-los novamente aqui no canal. Na aula de hoje nós daremos continuidade à nossa última aula, no qual nós começamos a introduzir sobre o tema Lambda. Hoje nós iremos focar na sintaxe do Lambda, ou seja, eu vou explicar de fato o que é toda aquela sintaxe que num primeiro momento, para quem vem acompanhando as aulas desde o início, parece confuso. Apareceu uma setinha ali, para que serve essa setinha? Por que ela foi colocada aí? Por que eu tenho um A ali antes da setinha e ele está sozinho, não tem um código, não tem um método, não tem umas chaves? Por que isso funciona? Como que isso funciona? Então, na aula de hoje a gente vai trabalhar a sintaxe do Lambda, focando principalmente na certificação, tá, pessoal? Por quê? Porque é importantíssimo você entender, porque na prova vão vir vários tipos de sintaxe lambda. E se você não entender o que é cada elemento daquele, provavelmente você vai perder questões da prova. Antes de começarmos, como eu sempre peço para vocês, se conhece alguém interessado em aprender a programar ou tirar certificação Java, quebra esse galho para o seu amigo e indica o canal para essa pessoa. Não esquece, pessoal, é importantíssimo para a continuidade do nosso trabalho. Se inscreve, ativa o sininho e deixa o like, beleza? Sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Então vamos lá, pessoal. Na última aula eu mostrei para vocês, dei uma introdução de como funciona o Lambda, mostrei o funcionamento, expliquei como criar uma interface para a gente poder começar a usar os recursos do Lambda, certo? Hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Por exemplo, na última aula nós vimos aqui que o método valida recebe um aluno, né, recebe a nossa lista de alunos como parâmetros, e aí a gente passou o filtro que a gente quer para o Lambda, né? E aí entrou uma sintaxe toda nova, né? Tem essa setinha aqui que a gente nunca tinha visto até então no Java. E o que é isso aqui? Como é que tudo isso aqui funciona? Então, na aula de hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais a sintaxe propriamente falando do Lambda, tá certo, pessoal? Então vamos lá, ó. Primeira coisa importantíssima que vocês precisam saber, tá aqui uma sintaxe mais completa de como seria uma função Lambda. Eu vou quebrar aqui a linha para a gente poder enxergar melhor, tá? Então imaginem que uma função Lambda a gente consegue fazer com que ela seja assim, tá, pessoal? Então, ó. Então, basicamente, ela é como se ela fosse um método, como eu expliquei na aula passada, tá? Ela recebe um parâmetro que tem o tipo, você não precisa chamar, você não precisa dizer qual método que você está usando aqui. Por quê? Lembrem que eu expliquei na última aula. O Lambda ele trabalha em cima de uma interface que tem um único método. Então, se ele tem um único método, o Java infere para você qual que é o tipo do método. Então, basicamente, ó, a gente tem aqui qual é o tipo de parâmetro que é recebido, e isso aqui é mais ou menos dizendo assim, ó, a partir daqui está o corpo do meu método, certo? Então, o corpo do nosso método, ó, abre chaves, fecha chaves, e tudo que ele tem é uma linha que retorna uma condição booleana, tá? Interessantíssimo sobre isso, pessoal, é que é como se fosse um método mesmo, tá? Eu posso vir aqui, ó, no nosso método e fazer isso aqui, ó. Tá? Aí eu posso fazer várias coisas dentro do corpo dessa função, desse método, tá? Então eu posso verificar aqui, ó, se ABC isso aqui é para você ver, tá? Que é possível a gente fazer aqui tá? Ó, estou escrevendo propriamente dito um código aqui, tá? Então eu peguei o meu 12 que estava aqui, chapado, e eu fiz um código aqui dentro que agora ele vai pegar a idade com base em algumas condições. Então, ó, o seu lambda, na verdade, ele não é apenas uma linha, tá? Ele de fato tem um corpo de um método completo,
tá? No nosso caso, ó, por exemplo, eu estou pegando os alunos que são maiores de 12 anos, certo? Então, eu já sei qual é a idade, eu já sei o que eu quero. Eu não preciso fazer nada disso aqui. Então, eu deixo return e eu venho aqui e digo que são todos os alunos maiores de 12 anos. Mas é para você ver que dentro do corpo do Lambda, você pode sim trabalhar com outros trechos de código. Por exemplo, você pode pegar outros parâmetros que estão dentro da classe aluno, tá? Digamos que a sua classe aluno fosse uma classe mais extensa, você podia, dentro do corpo desse método, trabalhar com esses outros parâmetros e chegar a decisões para poder retornar qual é a condição que de fato passa pelo método valida, tá? Então, ó, isso aqui, aí vamos lá, aí a gente começa a destrinchar a nossa sintaxe, porque, pessoal, para quem vai fazer a prova de certificação, é importante entender isso, porque a certificação ela vai tentar trazer pegadinhas, tá? Então, ó, eu posso omitir o tipo de retorno. Por que eu posso omitir o tipo de retorno? Porque eu já sei que eu estou trabalhando com um aluno. Então, ó, agora eu tenho o meu parâmetro, certo? E eu tenho aqui a chamada do meu método. Eu também posso, olha só, agora muita atenção para o que vai acontecer, pessoal. Eu posso omitir as chaves. Quando? Quando eu tenho apenas uma linha de execução no meu método. Se eu tenho uma única linha de execução do meu método e eu omiti as chaves, perceba o que aconteceu aqui, ó. O return, ele deu erro. Por quê? Porque, ó, quando é que ele é necessário, pessoal? Ó, quando eu tenho as chaves, lembrem, eu vou repetir, tá? Para ficar claro. Quando eu tenho as chaves, eu estou trabalhando com um corpo do método onde eu posso ter várias linhas. Se eu posso ter várias linhas, lembrem-se, return pode estar dentro de condicionais. Então, se os meus returns podem estar dentro de condicionais e eu tenho várias linhas, o return passa a ser obrigatório, no caso de lambdas. Se eu omito as chaves, ou seja, eu não preciso mais das chaves de abertura, eu também não preciso mais do return. Por quê, Adriano? Porque o return vai ser a única linha do meu lambda. Se eu não preciso do return no lambda, eu também não preciso do ponto e vírgula. Então, ó, aqui eu tenho uma função, tá? Que tem uma única linha que verifica se a idade do aluno é maior do que 12. E já que eu omiti também o tipo do meu parâmetro, eu também posso omitir os parênteses, tá? Então, ó, percebam que essa sintaxe aqui do nosso lambda, na verdade, ela é algo muito maior, mas como o nosso método ele vai se adequando a uns tipos específicos de estrutura, o Java permite com que a gente vá tirando certos elementos, tá? Então, se você vai trabalhar com várias linhas, pessoal, aí já não dá para omitir as chaves. Você já vai precisar ter a chave de abertura e fechamento. Se o método da sua interface é um booleano e retorna um booleano, então, obrigatoriamente, se ele retorna, na verdade, qualquer tipo, o seu lambda vai ter que entre a chave de abertura e fechamento, em algum momento, retornar a um campo, uma variável, um valor daquele tipo. E aí, você precisa ter, obrigatoriamente, a palavra reservada return para poder dizer que você está retornando aquele tipo. E todo o código dentro do seu campo com chave de abertura e fechamento precisa ter o ponto e vírgula, tá certo? Então você trabalha como se fosse uma sintaxe comum do Java, por exemplo, aqui na linha 34, onde você precisa obrigatoriamente fornecer um ponto e vírgula. Então, muito cuidado com isso na hora da prova. Ó. Isso aqui não vai compilar, tá, pessoal? Você diz, nossa, Adriano, mas eu só coloquei uma chave, mas não vai compilar. Ah, tá faltando ponto e vírgula, certo? É errado, pessoal, é errado, porque ó, agora a gente tem um corpo de um método comum. Então, você precisa obrigatoriamente usar a palavra reservada que diz que você está retornando aquele tipo. Tá certo, pessoal? Eu vou deixar aqui completo, tá? Eu vou voltar aqui para a versão completa. Afinal, facilita na hora dos estudos, tá, pessoal? Então, ó, essa é a versão completa de uma função lambda. Vou copiar aqui
E bem aqui embaixo mesmo, vou usar a função resumida, só para você saber que a gente está falando exatamente da mesma funcionalidade, escrevendo ela de formas diferentes, tá, pessoal? Ó, então, essa função aqui, eu até colei, ó. Esse método aqui que usa esse lambda é exatamente igual a esse daqui que usa esse lambda, tá? Vou deixar aqui, ó, completo, até para a gente, na hora de compilar, a gente conseguir ver que o resultado é exatamente igual, tá? Outro detalhe, pessoal, ó, funções lambdas, elas também podem ter mais de um parâmetro, tá? Então, ó, percebam, o que é isso daqui? Eu vou deixar a versão completa, vou colocar C aqui. Tá? Por que está dando erro? Return a ponto... Oh, é aluno, né? Então, ó, eu tenho aqui o meu aluno e a minha string. Adriano, mas peraí, da onde surgiu essa string e por quê? Calma, pessoal, deixa eu te explicar. Ó. Eu criei aqui um validador 2, tá? Onde eu passo o aluno. E eu imaginei um cenário, tá? Só para vocês entenderem como funciona o lambda com mais de um parâmetro. Um cenário onde a cadeira do aluno, ao invés da pessoa querer passar a string direta, ela vai passar no parâmetro do método para a gente validar, tá? Então, ó, criei um outro valida aqui, que só recebe a string cadeira, tá? E passa para o valida do validador essa cadeira. Então, percebam, pessoal, ó, a gente teve uma pequena mudança na nossa sintaxe aqui, tá? Ou seja, a gente está usando agora o valida que usa o nosso validador 2, tá? Então, percebam, ó, eu vou tirar esse parâmetro aqui. Opa. Percebam, o que aconteceu? Deu tipos incompatíveis de parâmetros, tá? Por quê? Olha só, aqui, quando eu chamo o método valida, que passa uma string, então o terceiro parâmetro é um validador 2. O valida do validador 2, ele está esperando dois parâmetros. O primeiro é um aluno, que nós já estamos passando, e o segundo é uma string com a cadeira. Então, ó, eu preciso passar aqui a string, tá? Nesse segundo parâmetro, e aqui eu vou voltar àquela condição que é e_a.getCadeira.equals c, tá? Então, eu estou dizendo, ó, aqui no meu lambda, tá? Você vai pegar aqui, fazer toda essa validação e vai pegar a cadeira que está sendo passada por parâmetro aqui no nosso método e vai validar também se esse aluno é maior de 12 anos e se ele senta no fundo. E vamos lá, pessoal, a gente vai pegar aqui, igualmente lá em cima, ó, eu vou deixar aqui o completo e vou pegar aqui e a gente vai trabalhar, opa, Ctrl Z, o completo, tá, beleza. E a gente vai pegar aqui agora e vai trabalhar a versão resumida desse lambda aqui em cima, tá? Então, olha só, assim como lá em cima, como eu mostrei para vocês, para que eu fiz isso daqui, pessoal? Para mostrar que o lambda também aceita mais de um parâmetro, tá? Então, ó, assim como lá em cima, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar os tipos de retorno. Percebam que não quebrou. Por quê? Porque, como eu mostrei para vocês, o Java ele vai inferir os tipos de retorno. Já que ele sabe que só tem um método, a interface, e que ele sabe que essa interface espera um parâmetro do tipo aluno e um do tipo string, você não precisa obrigatoriamente escrever esse tipo aqui. Uma coisa muda nessa primeira parte, muita atenção, pessoal. Se tem mais de um parâmetro, olha só, a gente não pode tirar o parênteses, tá? Então, a gente só pode tirar o parênteses se a sua interface tiver apenas um parâmetro.
Se tiver mais de um ou menos de um, eu vou já mostrar para vocês também que é possível a gente não passar parâmetro nenhum, você é obrigado a usar os parênteses, tá certo? Senão o seu código não vai compilar. E assim como lá em cima, a segunda parte da regra permanece igual. Se eu tirar as chaves, tá? Eu sou obrigado a tirar o tipo de retorno. Se eu tirei o tipo de retorno e as chaves, eu também tenho que tirar o ponto e vírgula. E aqui está o modo resumido dos nossos parâmetros com mais do nosso lambda com mais de um parâmetro, tá? Finalmente, pessoal, aqui ó, um outro jeito que eu posso fazer, né? Eu quero todos os alunos. Eu não sei por que alguém faria isso aqui, mas eu mostro para vocês que é possível. Eu posso só passar qualquer coisa que seja um booleano, já que o nosso validador espera um booleano. E por último, a gente tem aqui, ó, eu vou colocar aqui mais uma linha. Eu tentei lembrar de algum outro meio enquanto eu estava fazendo aqui o vídeo para vocês, mas eu só consegui lembrar de um tipo, então vai esse mesmo, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui, ó, um testando lambda sem parâmetros. Eu só consegui lembrar de uma interface que existe na API do Java. Com certeza tem mais de uma, tá, pessoal? Eu só consegui lembrar dessa, que é a nossa interface Runnable. Tá? O que é o Runnable? Runnable é um tipo de interface. Vou deixar como R mesmo. Olha só, ela vai receber um parâmetro vazio, ou seja, o Runnable, ela é uma interface que é do Java, ó, ela só tem um método, que é o run. Tá? O que o run faz? Para que ele serve? Ele serve para, se você quer escrever threads, o que são threads? São processos em Java que normalmente vão executar automaticamente, concorrentemente, tá? Para você poder trabalhar com um tipo de concorrência em Java. Não é um método novo, não é até aconselhável que você faça threads manuais, não é considerado uma boa prática, mas ele está aí e ele funciona para o meu exemplo aqui. Tá? Então não se preocupe em entender thread agora, a gente vai trabalhar com threads mais à frente, tá? Mas basicamente, ó, perceba, é a mesma coisa, ó, é uma interface que só tem um único método de execução, que é um void, tá? Então percebam, é um void, não retorna nada, tá? Se não retorna nada, ele tem que ter abertura e fechamento, certo? Acabou. Pela lógica está funcionando, só que como eu sei que está funcionando, Adriano, então a gente precisa colocar alguma coisa aqui dentro, né? Para a gente garantir que está funcionando, ó. Eu vou colocar aqui, ó, meu lambda sem parâmetros. É só para a gente ver funcionando, tá, pessoal? Então, ó, eu tenho já a minha interface Runnable construída. Eu já coloquei um código dentro do meu run em tempo de execução. Se não fosse o Lambda, pessoal, o que eu ia precisar fazer? Eu ia precisar criar uma classe que implementa o Runnable. Eu ia ter que sobrescrever o método run. E eu ia ter que colocar esse código aqui dentro dessa classe, dentro do método run. Aí, o que aconteceria aqui embaixo? Ó? Aqui embaixo, para poder executar a thread, a gente faz assim, ó. Thread T recebe new thread. Eu vou passar o meu R, tá? Aqui, por que eu vou passar o meu R? Porque eu não precisei criar uma classe. Então, o Java ele já inferiu que quando ele executar essa linha de comando aqui do Runnable, ele está criando uma instância do método da classe concreto da interface Runnable. Ele já está implementando o método run com todas as linhas de código que estão dentro do meu escopo do método run, tá certo? Então, ó, tá aqui a minha thread está criada. Tudo que a gente tem que fazer, pessoal, é aqui, ó, para a gente conseguir executar, poder escrever o nosso método aqui, tá? True. Então, enquanto verdadeiro, ou seja, fica infinitamente fazendo isso, a gente vai usar um recurso aqui da thread, que é um sleep, ou seja, deixar ela dormindo aí por 2 segundinhos. E aí no final o que ela vai fazer, ó, t.start, tá? Então, ó, o meu thread.start, ele recebeu uma instância de Runnable implementada com esse código aqui.
Então, quando eu iniciar esse valor aqui, ele vai executar o código que está dentro do método run, ou seja, ele vai executar a instância completa e não tem parâmetro. Por quê? Porque no nosso runnable, ó, o run é sem parâmetro. Então, o seu lambda, obrigatoriamente, ele não tem que ter parâmetro. Não pode ter um A aqui dentro. Por quê? Porque não existe uma versão do run que tenha um A. Tá certo, pessoal? Então, ó, tá aqui só um exemplo para a gente ver como é a sintaxe de um lambda sem parâmetros, tá? Eu vou deixar todo esse código aqui. Quando vocês baixarem para fazer os próprios testes de vocês, ele vai estar lá no meu GitHub. Então, vamos executar. Ó, executei aqui o nosso código. Ó, opa, deu um problema aqui. Não importa. Importa que vocês viram que pelo menos uma vez foi executado, ou seja, ele conseguiu entrar no nosso código e fazer a execução desse método, tá, pessoal? Aí, olha que legal, pessoal. Bora lá. Alunos maiores de 12 anos completo, ou seja, a nossa interface, né? Esse lambda bem aqui, tá? Que está mais completo. E esse aqui, que é o resumido, eles têm exatamente o mesmo resultado. Ó. É o Joaquim, o Caio, a Marlene, o Vitor, Pedro Augusto, Manuel, Joel e Marcos. Joaquim, Caio, Marlene, Vitor, Pedro Augusto, Manuel, Joel e Marcos. Alunos maiores de 12 anos que sentam no fundo. Joaquim, Caio, Marlene, Marcos. Joaquim duas vezes. Caio, Marlene e Marcos. Por quê? Por que veio duas vezes? Eu acho que eu não coloquei o resumido, né? Ó, eu coloquei o completo, na verdade. E faltou aqui embaixo colocar o resumido, tá? Então, na verdade, por que apareceu duas vezes, ó? Só é o Joaquim, o Caio, a Marlene e o Marcos, tá? Repetiu aqui porque era o código do resumido que estava sem o system.out.println, tá? E por final, aquele método true lá, com todos os alunos, retornando todos os alunos, beleza? E o nosso lambda sem parâmetros executou aqui uma vez a nossa string. Eu não sei por que não executou de novo. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho para ver se eu acho alguma coisa. Thread.sleep, o start é só uma vez. Então, eu vou chamar o método run. Agora, quando eu chamar o run do runnable, vejam o que acontece, pessoal. Agora sim, agora vai, tá? Ele vai ficar chamando a execução daquele system.out.println infinitamente, rodando a nossa thread. Tá certo, pessoal? Então, era isso, tá? Na nossa aula de hoje, é para a gente mais trabalhar com a sintaxe do Lambda. Não se preocupe com esse código todo aqui no final, tá? Não se preocupe em aprender isso agora. Tirem isso da cabeça, eu só usei como exemplo para mostrar também que lambdas existem sem parâmetro. Então, se você pegar uma interface que tem um único método e esse método não tem parâmetro, quando você executar, quando você criar o seu código de execução em tempo de execução, quando você criar o seu lambda, que é você criar um código concreto daquela interface em tempo de execução, você também não tem que passar parâmetro nenhum, beleza, galera? Aqui é aquele exemplo, a gente vai pegar todos os alunos, óbvio que não é a forma mais correta de fazer isso, tá? E aqui, ó, é para a gente ver os formatos, não esqueçam, se tem mais de um parâmetro, não pode ficar sem os parênteses, tá certo? Então, os parênteses são obrigatórios. Não esqueçam também, se a gente abre e fecha chaves e o seu lambda, sua interface retorna um tipo, você é obrigado a usar o return, tá certo? E se não usa o return e você colocou abre e fecha chaves, você é obrigado a colocar o ponto e vírgula. Olha que interessante aqui, pessoal. Ó, o nosso runnable também, ó, ele tem só uma linha, certo? Então vamos fazer assim, ó. Até ele a gente pode dizer que tem uma forma completa. Esse ponto e vírgula é do fechamento dessa instrução completa, tá? Não é do fechamento do lambda. O lambda, ele é só isso aqui, ó. Então, a gente também tem uma versão completa para o nosso lambda sem parâmetros. Se você vai usar apenas uma linha, você não precisa das chaves.
Se o seu método retorna qualquer coisa e você vai usar mais de uma linha, você precisa das chaves e você precisa usar a palavra-chave reservada return. Beleza, pessoal? Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Não esqueçam, relembrando, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like. Aí embaixo estão todos os meus contatos. Qualquer dúvida, fique à vontade para entrar em contato. Aí embaixo também, aí mostrar mais aí no vídeo, tá o meu GitHub. Você pode baixar esse código aqui e fazer os seus próprios testes, beleza, pessoal? Mas façam esses testes, estuda, porque é isso que vai fixar todo o conteúdo na sua cabeça. Se conhece alguém interessado em aprender a programar ou tirar certificação Java, não esquece de indicar o canal para essa pessoa. Mais uma vez, vou repetir, façam os próprios testes de vocês, estudem quebrando os próprios códigos de vocês, porque é assim que vocês vão fixar o material. Muito obrigado por ter vindo comigo até aqui, ó. Como eu sempre falo para vocês, ó, um beijaço no coração de vocês, um forte abraço e até a próxima.